A indústria conectada exige um cuidado maior com segurança da informação. Converso com o consultor Paulo Nasser, membro do Alpha Team do Center for Global Enterprise, sobre esse tema. Paulo, o que significa o conceito de indústria 4.0? Bom, primeiramente, o conceito da indústria 4.0 está baseado no que no mercado é conhecido como Internet das Coisas, que habilita as empresas a conectar dispositivos móveis ou qualquer tipo de dispositivo inteligente às máquinas da sua linha de produção. Esse tipo de conceito tem 4 princípios muito básicos por detrás deles. O primeiro é a questão de capacidade de operação em tempo real, que através do tratamento de dados, através da coleta de dados advinda de sensores instalados nessas máquinas, você consegue tomar decisões e consegue de forma muito rápida executar tarefas que são oriundas do meio de produção. A segunda é a virtualização desse meio de produção, que significa você ter uma cópia virtual da sua fábrica, da sua linha de produção, nesses dispositivos móveis, o que provê uma visualização muito rápida do que aquela máquina ou aquele processo pode acarretar dentro da sua linha de produção. O terceiro seria a modularidade. Essa modularidade permite com que você produza sob demanda, ou seja, na medida em que você tem ordens, pedidos dentro do seu ERP, você vai ocasionar uma esquedulagem para que essa esquedulagem seja feita e executada de forma automática por essas máquinas. E por último, a orientação a serviços, que é o quê? O cliente com um dispositivo móvel, ele tem a capacidade de entrar dentro do seu ERP, colocar um pedido, colocar uma ordem do produto seu, inclusive até poder fazer eventualmente uma customização, seja ela grande ou pequena, naquele produto que você tem para oferecer, e a partir disso você começa a executar o teu processo de produção com essa interação do cliente ao meio de produção, que é uma arquitetura de software voltada a serviço. Quais são as principais ameaças à indústria conectada? Bom, as ameaças se dividem em 3 especificamente. A primeira dela está voltada ao mundo das aplicações. Então, quando você fala em mundo de aplicações, esses dispositivos móveis, pela heterogeneidade que você tem de possibilidades de conexão com o seu meio de produção, você obviamente tem que ter algum tipo de controle sobre essa heterogeneidade de dispositivos móveis para evitar que senhas ou privilégios que são atribuídos a um determinado usuário sejam roubados e aí, a partir de então, a pessoa possa exercer o papel daquele profissional sem que este profissional saiba, tá certo? Porque se roubou a senha de acesso ao sistema, tá certo? A segunda é o que diz respeito às redes, e são vulnerabilidades de rede de conexão dos dispositivos móveis a este meio de produção. E aí é muito importante a criptografia desses dados que trafegam sobre os meios públicos, principalmente na nuvem, tá certo? Assim como também você ter equipamentos ou soluções que tenham uma certa proatividade em prever possíveis ataques. Que significa, os equipamentos vão criar baselines sobre o que é o comportamento normal de um acesso de profissionais dentro do ambiente de produção da fábrica, tá certo? E a partir daí, se houver qualquer comportamento que seja adverso àquilo que é o normal, eles tomam uma ação independente de ter uma pessoa ou não executando isso. Isto é a proatividade desses sistemas de proteção à rede, tá certo? E segundo, e por último, na verdade, terceiro, né? Por último, aí você ter a questão de você poder executar testes de vulnerabilidades, identificar suas vulnerabilidades antes que qualquer criminoso possa fazer isso por você. Por último, são o que nós chamamos de Domain Access Key, que está dentro das CPUs, está dentro dos
dos equipamentos que são acoplados às máquinas. E aí vem o exemplo da indústria nuclear do Irã, onde o ataque que foi feito lá foi feito exatamente em cima desses Hardware Access Code das máquinas, das CPUs acopladas às centrífugas, tá certo? Que aí não só os fabricantes têm que ter um cuidado, obviamente, delicado sobre como é que se cria esses codes de acesso para dentro das máquinas, como também tem que haver uma política, uma governança dentro das empresas de troca desses códigos com uma certa frequência para que você não cause uma vulnerabilidade no teu ambiente. Como uma empresa pode garantir a segurança digital da sua manufatura? Veja, primeiro no que diz respeito ao mundo de aplicações, eu diria que a primeira iniciativa seria você adotar reconhecimentos biométricos para os dispositivos móveis, o que obviamente diminui o risco de um roubo de senha, ou seja, aquele dispositivo só pode ser usado por aquela pessoa, porque a identificação é biométrica. Segundo na impossibilidade de adotar o reconhecimento biométrico, utilizar os tokens, o que amplamente é feito hoje no mercado financeiro. A gente tem vários internet bankings aí que utilizam desses tokens para, obviamente, criar esse tipo de segurança de acesso no que diz respeito ao mundo da aplicação. No que diz respeito às redes, há que se haver não só redes, como também o que eu estava dizendo do Hard Code Access Key, que fica dentro das máquinas, das CPUs que são acopladas às máquinas de produção, tá certo? Para isso é necessário que se crie uma política de governança muito clara dentro das empresas, tá certo? Ou seja, há que se ter a figura do Chief Security Officer, e esse Chief Security Officer tem que determinar quais são os regulamentos que devem ser seguidos para a adoção de qualquer tipo de tecnologia dentro de uma organização. Quais podem ser as perdas no caso de um ataque? Elas podem ser diversas, mas para citar algumas, eu diria, a primeira é perda de equipamentos, perda de ativos, ou seja, por um acesso indevido, causar um setup, que esse setup na máquina faz com que a máquina entre num processo que venha a se autodestruir, tá certo? Que foi exatamente o que aconteceu com as 1000 centrífugas que, obviamente, tiveram danos dentro dessa usina nuclear no Irã. Esse é o primeiro. O segundo é um dano que pode ser um dano ao profissional da empresa ou até mesmo à comunidade, dependendo da extensão desse ataque. Vamos usar até essa usina nuclear no Irã como um exemplo. Se ali existe um vazamento de urânio ou qualquer coisa dentro do ambiente industrial, você expõe as pessoas que estão ali, os profissionais que estão trabalhando na fábrica, a uma radioatividade que obviamente causa um dano aí de saúde e de vida para esses profissionais. Mas se você explodir um reator nuclear, você está causando um dano à comunidade, tá? E por último, eu diria aqui que é um dano financeiro. Esse dano financeiro, ele tem diversas formas de você ver. Pode ser por conta de uma divulgação de um ataque destes adentro de uma empresa que faz com que as suas opções, os seus stock options caiam dentro de uma bolsa de valores. Pode ser roubo de informações de clientes, pode ser roubo de informações da operação ou de produtos que têm uma forma de produção extremamente confidencial, e isto causa danos financeiros de forma bastante significativa, tá certo? Eu conversei com o consultor Paulo Nasser. Muito obrigado, Paulo. É um prazer.